Esse projeto tem apoio da Lei Aldir Blanc e da Prefeitura Municipal de Viamão. O que você faria se estivesse à deriva, em alto mar, sem comida e morrendo de fome? Qualquer coisa vale para sobreviver ou mesmo em situações extremas existem alguns limites. Hoje vamos conhecer a história de um naufrágio que nos fará pensar a respeito dessas perguntas. Olá, meu nome é Guilherme Galvão e esse é mais um episódio do Funil de Histórias. Um aviso. Esse episódio pode conter a descrição de cenas fortes e não é recomendado para pessoas sensíveis. O ano é 1884. 4 marinheiros estão à deriva em um bote salva-vidas na região do Atlântico Sul, a mais de 1.600 quilômetros da costa. Após o iate chamado Minhorete afundar durante uma tempestade violenta que os atingiu. O Minhorete era um barco costeiro. Não havia sido feito para longas viagens. Em 5 de julho, a noroeste do Cabo da Boa Esperança, ele é atingido por uma forte onda que o deixa muito danificado, a ponto de começar a afundar lentamente. O capitão, então, decide jogar o único bote salva-vidas na água, um bote feito de madeira muito frágil, e esperar um resgate. Os 4 tripulantes e sobreviventes eram o capitão Thomas Dudley, o primeiro oficial Edwin Stephens, o marinheiro Edmund Brooks e o taifeiro Richard Parker, de apenas 17 anos. Se você está se perguntando o que é um taifeiro, assim como eu enquanto pesquisava sobre essa história, eu explico. Taifeiro, também conhecido como grumete, é um tipo de serviçal do navio encarregado da cozinha e arrumação dos alojamentos, serviços que nessa época eram delegados às mulheres. Mas como a elas não era permitido fazer parte da tripulação de um navio, esse serviço era dado a pessoas consideradas de menor escalão. E acredito que essa informação é bem relevante para a história que estamos prestes a ouvir. Richard não só tinha apenas 17 anos, como também viajava pela primeira vez em alto mar. Ele havia se oferecido como taifeiro por acreditar que essa experiência seria importante para seu amadurecimento, lhe dando experiência profissional e de vida. Mas infelizmente as coisas não saíram como Richard esperava. Mas voltando ao bote em alto mar, os 4 sobreviventes à deriva olhavam para o horizonte na esperança de que algum navio aparecesse para resgatá-los. Enquanto isso, tinham apenas 2 latas de nabos em conserva para comer, e estavam sem água potável para saciar a sede. Além da escassez de alimento e água, havia também o fato de estarem em um pequeno bote de madeira em alto mar, e durante a primeira noite já tiveram que lidar com as adversidades que essa situação impunha, lutando contra um tubarão, utilizando seus remos como armas. Nos 3 primeiros dias, dividiram as latas de nabos. No 4º dia, conseguiram pegar uma tartaruga para saciar a fome e conseguiram se manter por mais alguns dias se alimentando da carne e do sangue desse animal. No entanto, quando terminaram de se alimentar da tartaruga, mais 8 dias se passaram sem que eles tivessem qualquer coisa para comer ou beber. Richard, contrariando o conselho dos demais, decidiu então beber água do mar e acabou adoecendo. Após 19 dias em alto mar, o capitão Dudley decidiu que a melhor saída para sobreviverem era fazer um sorteio para que alguém se sacrificasse e servisse de comida para os demais. Mas o marinheiro Brooks foi contra essa medida extrema e o sorteio não aconteceu. No 20º dia, Richard estava deitado em um canto do bote agonizando por ter bebido água salgada. Então Dudley pede para Brooks desviar o olhar para não ver o que estava prestes a acontecer. Dudley faz uma oração, puxa um canivete do bolso e apunhala Richard na garganta. Durante 4 dias, os 3 se alimentaram do taifeiro. Até que no 24º dia à deriva, um navio os avistou e foi resgatá-los. Ao chegarem na Inglaterra, os 3 foram presos.
Mas Brooks, que não havia participado do assassinato, apesar de sobreviver devido a ele, foi testemunha de acusação, enquanto Dudley e Stephens foram acusados do assassinato. Ambos confessaram terem assassinado e comido o taifeiro Richard Parker para poderem sobreviver. No julgamento, o argumento da defesa era o de que foi necessário matar uma pessoa para manter 3 vivos, e se isso não tivesse sido feito, todos os 4 teriam morrido. Além disso, Richard já estava fraco e doente, sem chances de sobreviver, além de ser um garoto órfão, sem nenhum parente ou dependente. A primeira pergunta que faço para vocês que estão ouvindo é: esses argumentos são suficientes para defender o assassinato do taifeiro? Se você acredita que sim, eu pergunto: quais as consequências de aceitarmos esses argumentos? E mesmo aceitando que os benefícios obtidos, como a sobrevivência de 3 pessoas e o alívio de suas famílias, foram maiores que os custos, ou seja, a morte premeditada de um jovem, não fica a sensação de que isso ainda está errado? Se coloque no lugar dos 3 sobreviventes. Agora se coloque no lugar do jovem Richard. Por último, se coloque no lugar do juiz desse caso. O caso teve desdobramentos judiciais complexos que não cabem serem explicados aqui, mas que envolveu mais de um juiz e um júri especial. Os especialistas em direito que estiverem ouvindo talvez gostem de ler a respeito e podem pesquisar sobre esse caso posteriormente. O que podemos dizer foi que um juiz produziu um veredito especial e convidou o júri a indicar seu assentimento a cada parágrafo enquanto lia. Lia-se que eles provavelmente teriam morrido dentro de 4 dias de outra forma, e que o menino provavelmente teria morrido antes dos homens, e que no momento do assassinato havia a probabilidade de que todos os 4 morressem, a menos que um deles fosse morto e comido. No entanto, após mais de um julgamento, os homens foram declarados culpados de assassinato com a justificativa de que não havia defesa da necessidade para uma acusação de homicídio, nem com base em precedente legal, nem com base na ética e na moralidade. Ou seja, não poderiam alegar a necessidade de assassinar alguém sob hipótese nenhuma. Os juízes envolvidos no caso então declararam, abre aspas, preservar a própria vida é geralmente um dever, mas pode ser o mais claro e mais elevado dever sacrificá-la. A guerra está repleta de casos em que o dever do homem não é viver, mas morrer. O dever, em caso de naufrágio, de um capitão para sua tripulação, da tripulação para os passageiros, dos soldados para as mulheres e crianças, como no nobre caso de Birkenhead. Esses deveres impõem aos homens a necessidade moral, não da preservação, mas do sacrifício de suas vidas pelos outros, dos quais em nenhum país, muito menos é de se esperar na Inglaterra, os homens jamais encolherão, como de fato eles não encolheram. Seria uma demonstração muito fácil e barata de aprendizagem corriqueira citar autores gregos e latinos, de Horácio, de Juvenal, de Cícero, de Eurípides, passagem após passagem, em que o dever de morrer pelos outros foi colocado para baixo em linguagem brilhante e enfática como resultado dos princípios da ética pagã. É suficiente, em um país cristão, lembrar-nos do grande exemplo de Jesus Cristo que professamos aqui. Fecha aspas. Mas mesmo reconhecendo a situação difícil em que os homens se encontravam naquele bote, acrescentaram, abre aspas, não se deve supor que, ao recusar-se a admitir a tentação como desculpa para o crime, se esqueça o quão terrível foi a tentação, quão terrível é o sofrimento, quão difícil em tais provações manter o julgamento correto e a conduta pura. Muitas vezes somos compelidos a estabelecer padrões que não podemos alcançar por nós mesmos e a estabelecer regras que não podemos satisfazer por nós mesmos. Mas um homem não tem o direito de declarar que a tentação é uma desculpa, embora ele próprio possa ter cedido a ela, nem permitir que a compaixão pelo criminoso mude ou enfraqueça de qualquer maneira a definição legal do crime. Fecha aspas. Dudley e Stephens foram condenados à pena de morte com uma recomendação de misericórdia. A sentença, eventualmente, foi comutada para 6 meses de prisão. Esse caso levanta várias questões a respeito de nosso comportamento moral e ético, das leis e julgamentos que podemos nos deparar ao longo da vida.
Sempre é válido sacrificar uma pessoa para salvar outras? Quem decide isso? Autossacrifício é o mesmo que ser escolhido por outros para ser sacrificado? E se você está pensando que é sempre válido sacrificar alguém para salvar outras pessoas, eu deixo uma última questão de cunho utilitarista. Se 5 pessoas estão morrendo em um hospital, precisando da doação de 5 órgãos diferentes para sobreviver, então é válido e legítimo sacrificarmos uma pessoa aleatória, perfeitamente saudável, para salvarmos as outras 5? Para finalizar essa história, eu vou apenas mencionar uma incrível coincidência que circunda esse caso. No único romance do famoso escritor Edgar Allan Poe, chamado A Narrativa de Arthur Gordon Pym, escrito em 1838, existe um personagem secundário chamado Richard Parker, que é canibalizado pelos sobreviventes de um naufrágio. Ou não seria uma coincidência? Se você gostou dessa história, divulgue Funil de Histórias, curta, compartilhe em suas redes sociais, se inscreva no canal e deixe suas sugestões para um próximo programa. Quem sabe sua história não aparece aqui. Abraço e até a próxima. Tchau.